E agora então a gente fala sobre o empreendedorismo rural, como fazer um negócio no campo dar certo, quais as dicas para um crescimento sustentável. Então, para responder essas e outras questões, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga e autora de livros sobre o tema, Elisângela Paes Leme. Tudo bem, Elisângela? Tudo bem, Seja bem-vinda aqui ao Bom Dia Campo, tudo bom? Tudo bem. Bom, inclusive você em casa, se você tem alguma dúvida, quer também dar a sua opinião sobre esse tema, né? Como é que vem sendo esse crescimento no campo, seu negócio deu certo? Conte aqui sua experiência pra gente ao vivo no número 0800 541 5858, que nós te colocamos ao vivo aqui no Bom Dia Campo. Bom, falando sobre empreendedorismo no meio rural, né? Você tem observado que esse crescimento, essa capacitação tem melhorado ao longo dos anos, Elisângela? Sim, inclusive as faculdades, elas oferecem cursos, né, graduações para que esse profissional possa ficar mais capacitado, né? Uhum. Eu costumo falar de um tripé, né, que são as habilidades, a competência e o comportamento. Uhum. Então, quando a gente fala em habilidade, a gente está falando daquele jeito que a pessoa já tem para o campo, para a vida rural, para o negócio. Uhum. O que às vezes a gente observa é que algumas pessoas têm habilidade, mas não procuram competência. Uhum. E a competência é o treinamento, é o estudo, são os cursos, são as técnicas, que isso é muito importante. Com certeza. E o outro tripé, o comportamento. Uhum. Né? Então, a gente sabe que muitas dessas empresas são familiares e aí entra questões de conflitos familiares, conflitos da empresa. Então, toda essa demanda que precisa ser administrada aí para o empreendedor rural ter o seu sucesso profissional. Sim. Lá. Uhum. E além disso também tem a questão de ser um negócio sustentável, né? Que tem se falado muito nessa questão. Sim, hoje, né, a gente observa que antes tinha muita saída do campo para a vida urbana, né, para as empresas industriais. E hoje a gente já está tendo esse retorno, uhum. né, e é muito interessante isso, né. A questão que eu trouxe também da competência, principalmente nessa empresa familiar, o que é interessante, por exemplo, uma família que tem 2 filhos, um não tem habilidade para o campo, quer fazer seu direito, engenharia, lá a profissão do seu desejo, e o outro tem habilidade. Certo. O ideal é investir nesse que tem habilidade também, para ele sair do campo e voltar mais preparado. Ah, entendi. Conhecer essas novidades do mercado, conhecer a gestão. Porque hoje em dia, né, a gente pode dizer que tem várias profissões que envolvem o agronegócio. Então, por exemplo, se ele quer fazer um curso de direito ou algum outro curso mais específico, depois, lá na frente, ele pode aplicar essa capacitação profissional bem melhor no campo, né? Você falou bastante sobre negócio familiar e a gente sabe que hoje existem mais de cerca, né, de 4 milhões de propriedades rurais só de agricultura familiar que aí alimentam o nosso Brasil e até o mundo também, muitas já exportam. Como resolver, por exemplo, conflitos, né, familiares? Há essa questão, dá para dividir? Para não misturar o negócio de ser parente, né, tá na família e ao mesmo tempo fazer com que o negócio dê certo? Como fazer para resolver esse conflito? Tem como dividir, não é fácil, mas tem. Então, assim, procurar entender que no ambiente de trabalho é tudo muito corrido, não dá tempo para, por exemplo, ficar cheio de elogios de um pai para um filho, por exemplo. É uma coisa mais dinâmica. Uhum. E na família já é mais o pessoal, já é algo mais confortável. Então, a empresa familiar ela precisa entender a diferença. Na empresa, a dinâmica é uma dinâmica rápida, é uma dinâmica de proatividade, tem que ver o resultado, tem a questão de você administrar bem para você ter lucro. Então, a dinâmica é uma dinâmica mais corrida. Uhum. E nem sempre dá tempo para ficar com aquela conversa familiar. Sim, entendi. E para não levar os conflitos também para casa, isso é importante? Sim, em casa é em casa. Em casa o ambiente é de família, é o ambiente de conversar sobre
a sua vida. E, assim, é interessante separar esse momento do lazer, mesmo não sendo uma empresa familiar, que o que acontece? Por exemplo, um empreendedor centralizador, ele não tira férias, ele não tem o seu descanso, porque ele acredita que ele não pode sair em nenhum momento da sua empresa, da sua fazenda. Uhum. Então, fica uma situação difícil, né, dessa forma. Então, se ele é centralizador, ele vai usar todos os momentos de lazer, se é que ele vai conseguir separar o lazer e o de casa, para falar sobre o negócio. E nós temos outras questões. Então, você falou desse papel também de centralizar, né? Hoje em dia, a maioria das empresas já não estão mais com esse perfil, né? Estão seguindo uma outra linha, né? De delegar mais as funções, não centralizar apenas em uma pessoa. E isso vem acontecendo também em empreendimentos rurais, com certeza. É o que a gente chama de gestão participativa. O que as pessoas, às vezes, confundem que algumas pessoas acreditam, por falta de conhecimento, que a gestão participativa não tem hierarquia, e tem hierarquia. Então, a gestão participativa é você ouvir, é você conversar, você fazer o planejamento junto com a sua equipe. Existe a hierarquia, existe a pessoa que vai direcionar essa situação. Então, permitir que o outro opine, que fale das suas ideias, não significa perder a autoridade. Uhum. É importante ficar a hierarquia, mas ter mais diálogo, né? Resumindo. Sim, porque alguns empreendedores acreditam que se pedir a opinião, ele vai ficar ali sem a liderança. E não, ele pode pedir a opinião, ele pode conversar com toda a equipe, e a partir dessa conversa eles entrarem em acordo do que é melhor. Certo. Vamos falar um pouquinho desse livro, né, desenvolvido por você, que são, o título, né, Treinamentos Comportamentais. Grandes especialistas ensinam como despertar o seu potencial criativo. Hoje também está se buscando nas empresas muita criatividade, sim, diferença, dinamismo, e aqui você aborda esse tema. Sim, eu sou coautora, tem outros autores aí, tem profissional do coach, tem psicólogos, e no meu capítulo em especial eu falo sobre treinamento. Uhum. Então, como que você vai treinar, como que é a situação de quem ensina e de quem aprende, quais são os fatores que podem interferir nesse aprendizado. Uhum. E o que a gente pode dar de dicas assim rápidas e práticas para o nosso telespectador, que é bom ele ficar atento? Olha, a questão da comunicação é sempre assim a melhor dica. Ouvir, saber ouvir. Então, conversar com os outros, porque aquele participante lá da equipe dele que parece que não tem nenhum conhecimento, que não está observando nada, ele pode dar uma boa ideia, ele pode ter uma visão proativa. Uhum. E por não ter esse espaço para conversar, para dialogar e para planejar junto, às vezes o empreendedor perde uma excelente ideia. Com certeza. Tá bom, então, muito obrigada por sua participação aqui com a gente hoje, Elisângela. Até uma próxima oportunidade. Bom dia para você, tá bom? Volte mais vezes.